Entre os séculos I e IV depois de Cristo, algo começou a mudar na estrutura religiosa do Mediterrâneo. Os grandes rituais públicos, que por séculos haviam definido a vida dos templos, suas procissões monumentais, sacrifícios e liturgias de larga escala, começaram a se recolher. Não desapareceram, mas interiorizaram-se, contraíram-se para a esfera privada, concentraram-se em gestos menores de devoção pessoal. No judaísmo, após a destruição do Templo de Jerusalém em 70 depois de Cristo, os sacrifícios de animais foram abolidos e substituídos pela oração, pelo estudo da Torá e pelas boas ações como as principais práticas de culto. No cristianismo, a morte de Jesus foi compreendida como sacrifício de ordem mais elevada, que cumpriu e superou a lei mosaica. A Eucaristia tornou-se a maneira de participar do sacrifício redentor. Entre os gregos, as escolas filosóficas, como as dos estoicos e dos platonistas, levaram o sacrifício intelectual ao status mais alto. A contemplação do bem supremo e do desapego das paixões valiam mais, diziam eles, do que qualquer oferenda material queimada no altar. Todos esses movimentos de natureza religiosa e filosófica preservaram, direta ou indiretamente, a influência de Pitágoras e dos pitagóricos, que substituíram os sacrifícios materiais, oferecendo aos deuses números e figuras geométricas em seu lugar. No Egito, sob o domínio romano, outrora sustentados por doações massivas de terras e recursos presentes desde o período faraônico até o ptolomaico, viram-se progressivamente privados do aparato estatal que os mantinha. O interesse imperial romano concentrava-se no controle burocrático e fiscal do território, e não na função de faraó como patrono religioso. Forçado a buscar novas formas de subsistência, esses templos abriram espaço para o surgimento das collégia, guildas de artesãos, como tintureiros, fundidores, vidraceiros, lapidários e ourives, que combinavam funções econômicas e religiosas. No interior dessas associações, circularam livremente saberes até então confinados ao domínio sacerdotal. Fórmulas químicas, processos metalúrgicos e todo um repertório simbólico que escapavam assim ao controle exclusivo das hierarquias comuns. Fórmulas para coloração de estátuas, os processos de replicação de ouro e prata, chamadas cruzopeia e agropeia, métodos de tingimento de fibras de tecido e de pedras preciosas, e a fabricação de vidros coloridos e esmaltes cerâmicos. Tudo isso, que antes jazia trancado nos santuários, passou a correr livremente entre as bancadas das guildas. E foi justamente dessa confluência, entre as práticas artesanais, os saberes sacerdotais do Egito e da filosofia grega, que emergiu aquele corpus de receitas, procedimentos e símbolos que mais tarde o mundo conheceria sob o nome de alquimia. No entanto, antes de prosseguirmos, é necessário esclarecer alguns equívocos que se acumularam ao longo dos anos quando se fala da alquimia. Ideias ultrapassadas que, ao invés de iluminar, só aprofundaram a incompreensão. O primeiro desses equívocos, talvez o mais recorrente, a imagem do antigo alquimista como alguém que tentava literal e ingenuinamente transformar os metais comuns em ouro. Nos piores dos casos, uma espécie de charlatão. Essa visão foi consolidada por acadêmicos que partiram do pressuposto que a era imperial romana representou um longo declínio intelectual, uma fuga dos ideais da razão grega rumo aos delírios do misticismo irracional. Dentro dessa lógica, o surgimento da alquimia e de outras chamadas ciências ocultas não passavam de um sintoma daquilo que se convencionou chamar de era da ansiedade, uma abdicação da razão diante a superstição oriental. Na verdade, a realidade dos fatos mostra exatamente o oposto. Os artesãos sacerdotes e metalurgistas da antiguidade tinham habilidades analíticas aguçadas, capazes de descobrir fraudes e falsificações, sabendo exatamente qual era a diferença entre a aparência e a substância real. Como atestam os ensaios da pedra de toque para avaliar o número de quilates, a cupelação por chumbo para isolar os metais nobres dos básicos, técnica que ainda hoje é empregada, e testes de gravidade específica, baseada nos princípios de Arquimedes para calcular a densidade. A transmutação dos metais básicos em ouro, longe de ser um sonho ingênuo dos alquimistas greco-egípcios, só surgiu no século XIII como fruto de uma interpretação errônea que o Ocidente medieval fez das traduções árabes dos textos originais. Então, se esses artesãos sabiam distinguir com tanta precisão o ouro verdadeiro do falso, o que significava então a tal fabricação do ouro que aparece nos papiros de Leiden e Estocolmo? A resposta é que a chamada transmutação greco-egípcia era, na sua essência, uma tecnologia da cor e da superfície, não uma transformação elementar no sentido que a química moderna dá ao termo hoje. Como bem esclarece o filólogo Arthur Hopkins, as noções greco-egípcias de transmutação alquímica diziam a respeito dos atributos fenomênicos do metal, seus atributos cromáticos, sua aparência exterior, e não a sua constituição elementar.
O ouro que se buscava alcançar definia-se pelo fulgor amarelo, pela resistência ao calor e pela densidade ao toque. E sim, a beleza hipnótica desses artefatos já seria motivo mais do que suficiente para despertar o desejo de possuí-los. Mas haveria algo além desse puro fascínio estético que explicasse essa obsessão pela transformação cromática dos metais. É aqui que encontramos com um segundo grande equívoco histórico. A ideia de que a alquimia tinha objetivos puramente físicos e experimentais, assim como na química. Essa leitura, vale dizer, não surgiu do nada. Ela foi em grande parte uma reação à tendência do século XX, sobretudo de matriz junguiana, de psicologizar completamente os processos alquímicos, reduzindo-os a metáforas do inconsciente. Figuras como Lawrence Príncipe e William Newman prestaram um serviço inestimável ao resgatar a seriedade dos procedimentos de laboratório. A pesagem, a fusão, a destilação, o tingimento, mostrando que os alquimistas de fato faziam coisas concretas com suas mãos. Essa caracterização pode até fazer sentido para certas vertentes medievais, ou para figuras do início da modernidade, mas não corresponde à realidade do século II ao IV, e nem mesmo ao bizantino. Os alquimistas greco-egípcios não tinham teorias de transmutação no sentido moderno, nem imaginavam chumbo como ouro em potência esperando ser atualizado. Sua mentalidade era radicalmente outra, e a chave para compreendê-la está justamente na terminologia que empregavam. O conceito técnico central dos alquimistas não é a transmutação, mas sim equistrofé, a palavra que vem de ek, para fora, e de strofé, que significa giro ou torção. Então seu significado literal, virar do avesso ou extrair por torção aquilo que estava oculto. Não se tratava, portanto, de criar algo inteiramente novo a partir de uma substância, mas de revelar uma qualidade que já estava ali, escondida nas dobras da matéria. A isso os gregos chamavam de ioses, a cor que emerge no interior do metal, a etapa de coloração que constitui a expressão técnica dessa filosofia. Não se pintava a superfície com tintas externas, mas extraía-se pelo fogo e pela perícia do artesão a cor que já dormia nas profundezas da matéria. Para Zósimo de Panópolis, o ofício da equistrofé no metal era o reflexo exato desse mesmo processo na alma. O trabalho das fornalhas assumiu um caráter litúrgico de purificar as impurezas da camada superficial do ser. Desejos, apegos materiais, a ignorância que encobre a centelha divina. Era o equivalente exato de remover o cobre da superfície do eletro. O objetivo final num caso e no outro era o mesmo: permitir que a beleza divina e o valor precioso da alma resplandecessem. Esta correspondência entre a operação metalúrgica e a transformação interior está diretamente incorporada ao próprio vocabulário utilizado pelos alquimistas, o qual tinha a característica peculiar de ser polissêmico e ter como referente ao mesmo tempo um plano material e espiritual. No que se refere ao metal propriamente dito, os textos conservados utilizavam a palavra sômata para denominar um metal material, isto é, o corpo. O material substrato é aquilo que não foge do recipiente ao aquecer, recebendo atributos, mas permanecendo imutável em seu volume. A este se opunha o termo pneumata, os espíritos ou sopros, as substâncias voláteis que fogem do recipiente pela temperatura, as cores, as tintas que conferem propriedade ao metal, sem alterar-lhe sua composição física. A alquimia greco-egípcia trabalhava justamente na ideia de transformação de um pneuma sobre um soma. Exatamente como na antropologia filosófica da época, a alma, a psique, ou pneuma, atuava sobre o corpo material. Interessante anotar que a associação de cor e essência espiritual não era uma novidade da cultura grega, mas sim algo que originava na base do pensamento do Egito Antigo. Na língua do Nilo, a expressão referente à cor também era usada com um significado semelhante ao de natureza ou essência, de algo ou alguém, não sendo só uma característica secundária, mas a manifestação física do que aquela substância ou pessoa era no seu âmago. O desenvolvimento das técnicas de destilação e sublimação que haviam nos ateliês do Egito romano com seus alambiques de vidro e cerâmica oferece evidência concreta desse fenômeno. Ao aquecer os metais ou suas misturas num vaso fechado, o artesão presenciava que os vapores coloridos desprendiam-se da matéria, subiam pelo aparato e, ao encontrar a superfície mais fria, condensavam-se em gotas líquidas. Esses eram os espíritos dos metais abandonando seus corpos, para depois retornarem e tingi-los com novas qualidades. Não por acaso, um dos textos fundantes do corpus alquímico, o Diálogo dos Filósofos e Cleópatra, descreve exatamente isso: os corpos e os espíritos dos metais, como seres aprisionados nas penitências do Hades, o submundo, suportando torturas, mortes e ressurreições até que a purificação se complete. É notável que muito desse vocabulário e dessa filosofia, de separação entre corpo e alma, matéria e forma, substrato e qualidade, remeta diretamente às reflexões de Platão no Timeu ou de Aristóteles na sua metafísica.
como seria de se esperar da mescla intelectual dessa época. Contudo, seria um erro dizer que a chave da alquimia, a transmutação, é uma ideia puramente grega. A transmutação é um conceito especificadamente alquímico, que se inspirou em noções filosóficas bem mais antigas, para poder aplicá-las a um contexto inteiramente novo. A possibilidade de que um metal vulgar pudesse, por meio de operações técnicas e ritualísticas, ser elevado a uma condição de perfeição cromática e espiritual, não veio da Academia de Atenas, mas veio diretamente da tradição metalúrgica do Egito e de outros povos semitas. Há registros que remontam à 18ª dinastia, de registros de alteração química na superfície dos metais do Egito. Artefatos de ouro com tonalidade rosa, descobertos na tumba de Tutankhamon, obtidos pelo tratamento com sais de ferro e pirita. A descrição que Plínio o Velho nos deixou sobre a técnica do nielo, o tingimento negro com enxofre, aplicado às estátuas de prata e cobre, consagradas a Anubis. Tudo isso é confirmado por uma inscrição enigmática encontrada na Casa de Ouro do Templo de Dendera, que adverte: se diz que o material de um deus é cobre, isso significa bronze negro. Ingredientes e processos mantidos em sigilo absoluto pelas guildas e pelas ordens sacerdotais, transmitidos por meio de fórmulas ambíguas e pseudônimos. O que essa linguagem revela é uma técnica que opera simultaneamente no registro material e no simbólico. E aqui tocamos em um ponto importante. Além da necessidade óbvia de proteger os segredos artesanais no ambiente de competição entre guildas e de controle romano, o recurso intencional a um idioma ambíguo e metafórico, algo bem mais profundo, que é a inevitabilidade da metáfora e do símbolo quando se trata de descrever processos que transcendam a pura literalidade da matéria. Como expliquei no vídeo anterior, a linguagem mítica e simbólica não é um disfarce arbitrário que se possa simplesmente remover para revelar uma essência química escondida. Pelo contrário, ela é absolutamente necessária quando nos aproximamos daquilo que, por sua própria natureza, não pode ser dito de forma direta, e transmite um conhecimento que está além da razão discursiva. E talvez seja exatamente aqui que se esconda o maior débito que a alquimia tem com o Egito, porque o Egito não legou ao mundo helenístico apenas receitas metalúrgicas. Ele legou uma linguagem profundamente simbólica, uma estrutura de pensamento mítico que pertencia ao núcleo de suas tradições religiosas milenares. Dito isso, é preciso fazer uma ressalva importante para que não caiamos em um equívoco de imaginar a tradição alquímica como um bloco homogêneo, algo que ela jamais foi. É historicamente ingênuo supor, como certos escritos medievais sugerem, que todos os alquimistas, os filhos de Hermes, dizem a mesma coisa. A alquimia nunca foi uma doutrina monolítica. Desde o primeiro teórico que temos acesso, o próprio Zósimo, a tradição alquímica definiu-se tanto pela transmissão de um saber, quanto pelo debate e pelo confronto aberto. Nas cartas de Zósimo que ele dirige à sua discípula Teosébia, ele não poupa de crítica aos rivais que, segundo ele, corrompem a ciência sacerdotal com métodos antinaturais, apelando a daimons enganadores. E esses embates não se limitaram à antiguidade tardia. Atravessaram séculos e reacenderam-se repetidamente entre os alquimistas da Europa medieval. Feita essa ressalva, o que eu quero me concentrar aqui é naquilo que o próprio Zósimo chamou de arte sacra. Trata-se de uma tradição que, segundo os próprios alquimistas, teria sido inscrita pelos antigos profetas egípcios nas colunas dos templos, oculta sob o véu dos hieroglifos, e cujos mistérios giram em torno da ideia de tintura, um termo que, como veremos, abarca ao mesmo tempo a coloração material e a transmutação ontológica. Há um famoso relato, atribuído a Pseudo-Demócrito, do segredo supremo, no qual o espírito do mago persa, Ostanes, é invocado do mundo dos mortos. E durante essa invocação, uma das colunas do templo do Egito se rompe para revelar a fórmula que se condensa no ensinamento. A natureza se deleita com a natureza conquista a natureza domina a natureza. Essa expressão que mais sintetiza o processo que move a alquimia greco-egípcia. O próprio nome dessa arte carrega a marca de sua origem, a palavra Kemeia, que deriva de Kemet, ou Terra Negra, o nome com que os antigos egípcios designavam a própria terra, a faixa fértil que o Nilo depositava em cada inundação, e que se distinguia nitidamente do vermelho estéril do deserto. Na linguagem da alquimia, essa terra negra corresponde ao estágio de nigredo, a fase escura e caótica da matéria-prima, o ponto de partida da obra. Como bem expressa o filósofo lituano Algirdas Davinis, o Egito era visto como uma forja alquímica de transmutação, onde a múmia apodrecida se transforma no Aki, o espírito radiante. Essa interpretação nos leva a perceber algo muito importante, o fato de que o processo de mumificação, por si só, era um processo alquímico em potencialidade. O corpo do defunto era nada menos do que a matéria-prima, a matéria viciada e corruptível, que era submetida a um longo e detalhado processo que durava 70 dias,
e consistia na remoção dos órgãos perecíveis pelos sacerdotes e embalsamadores, que agiam como artesãos sagrados ao desidratar a carne do corpo, utilizando o natrão, e enfaixá-lo em ataduras impregnadas de resina e perfume. O produto final era o Sa, o corpo glorioso e imortalizado, cuja carne dourada ou coberta de ouro era identificada ao próprio metal, não sendo sujeito à oxidação e decomposição, capaz de refletir o divino brilho celestial. As inscrições mais antigas das pirâmides que conhecemos fazem parte da pirâmide do faraó Unas, o último rei da quinta dinastia, e é justamente nesses textos, escritos nas paredes da câmara mortuária e no corredor de entrada dessa estrutura funerária, que está o exemplo mais puro e primitivo do simbolismo que milênios depois ecoaria no sistema de conceitos da alquimia greco-egípcia. Segundo a egiptologia convencional, a maior parte dessas inscrições pode ser consideradas como amuletos apotropaicos, ou seja, feitiços mágicos capazes de repelir as serpentes malignas e outros elementos hostis, cuja presença na câmara funerária poderia interferir na viagem do rei depois da morte. E essa é uma interpretação correta, focada apenas nos aspectos práticos e defensivos do texto. Porém, é nesse mesmo texto que podemos interpretar o roteiro simbólico da transmutação do ser. Para esse propósito, concentremos particularmente nos chamados encantamentos da serpente, que ocupam uma posição importante no sistema simbólico da tumba, já que encontram-se gravados exatamente na parede oeste da câmara funerária, bem acima do sarcófago de Unas. Oeste, segundo a concepção egípcia, é a zona do pôr do sol, a direção pelo qual o sol mergulha no submundo, para fazer seu longo percurso à noite, para sua renovação. É a fronteira entre o mundo dos vivos e o reino dos mortos, é o espaço-tempo da grande transformação. O encantamento 226 nos apresenta a seguinte imagem: uma serpente é entrelaçada por outra serpente, quando o bezerro desdentado, nascido em pastagem, é circundado. Ó terra, devora aquilo que saiu de ti. Ó monstro, deita-te, desliza para longe. Ó majestade do pelicano, cai nas águas. Ó serpente, vira-te, para que Re possa te ver. Aqui, as duas serpentes entrelaçadas mencionadas no texto da pirâmide representam o estado primordial no qual os dois princípios radicais da alquimia, que ainda não se diferenciaram, coexistem numa unidade caótica. A serpente, no simbolismo hermético, é universalmente o mercúrio, o espírito volátil, o solvente universal. As duas serpentes entrelaçadas significam, portanto, seu duplo aspecto, o aspecto solar e o lunar. A uma das serpentes é ordenado a deitar-se, um comando que evoca fixidez, o princípio masculino quente e seco. A outra, a deslizar-se e virar-se, verbos que sugerem fluidez, e o princípio feminino, frio e úmido. Este é o mesmo par que Nicolas Flamel descreverá como dois dragões que se devoram mutuamente. Esta imagem exprime a fragmentação da unidade primordial em dualidade. Antes da diferenciação, as serpentes constituem um único mercúrio indiferenciado. As águas primordiais do abismo, que representam o Deus Nun, e também o chamado Uno, o todo, Ren, Topan, fórmula presente no manuscrito Cruzopeia de Cleópatra. Neste estado, todas as potencialidades jazem niveladas nas dobras do corpo infinito da serpente primordial, exprimindo aquilo chamado de Neré em egípcio, o tempo cíclico do eterno retorno. O bezerro desdentado nascido em pastagem é uma forma recém-nascida do deus Ré, ou Ra. Como explica Wallace Budge, esta vaca deu à luz ao sol, que então foi comparado a um bezerro. E o falecido, quando renascido no céu, foi comparado a um bezerro que ainda é amamentado. A vaca é Nut, a deusa dos céus noturnos e protetora dos mortos. O bezerro desdentado simboliza o renascimento do faraó em uma dimensão celeste. O corpo inerte do rei é a prima matéria em estado rudimentar. A ordem, terra, devora o que saiu de ti, é a fórmula do ritual da reabsorção. Aquilo que foi manifestado retorna ao útero materno. O imperativo, monstro, deita-te, desliza para longe, é dirigido ao caos personificado, um ato performático que estabelece a própria dicotomia. Uma serpente é impelida ao movimento, e a outra, à fixidez. O pelicano, um pássaro associado à divindade Renet e ao renascimento, simboliza aqui a prima matéria sujeita ao processo de dissolução nas águas mercuriais. Finalmente, a serpente móvel é ordenada a virar-se, de modo que Ra possa vê-la. O olho solar consolida o processo de separação dos elementos opostos, tornando-os individualmente perceptíveis em suas diferenças. Esse é o momento em que o caos indiferenciado se polariza em mercúrio e enxofre. Conforme Julius Evola explica na tradição hermética,
Pode-se dizer também que o uno, o todo, o uno e o todo se constituem agora como dois princípios distintos. O uno indica-se no significado de um centro que se manifesta no seio do caos, o todo, e se afirma como um princípio de fixidez incorruptível, de estabilidade, de transcendência. Do signo de um círculo fechado, a matéria-prima. Passamos então ao símbolo do círculo com um ponto no meio, que é o hieroglifo arcaico do Sol, e o que na matéria originária era possivelmente indeterminada. Aptidão passiva para qualquer classificação, mudança e transformação caótica. Converte-se num princípio distinto, ao qual no hermetismo corresponde ao símbolo feminino da Lua. Todos esses processos referem-se à noção gramática da alquímica do estágio de Nigredo, a obra de putrefação e morte iniciática, do qual toda transmutação verdadeira deverá nascer. O encantamento 227 prossegue. A cabeça do touro negro é cortada. Ó serpente Repenu, isto eu te digo. Ó escorpião Kezernetcher, isto eu te digo. Vira-te, desliza para dentro da terra. O touro negro aqui, que muitas vezes é associado a Ra na forma quitônica, como o próprio touro Membis, é nada mais do que a própria imagem do faraó após a dissolução, a poderosa força criadora que foi liberta das águas do Nigredo. Em toda a tradição mediterrânea, a imagem do touro simboliza perfeitamente a força de criação, a energia capaz de fertilizar a matéria. A decapitação do touro, portanto, não é a destruição dessa força, mas a sublimação, sua elevação para uma esfera superior mais sutil. O sacrifício da cabeça do touro é uma operação de separação da potência formativa de sua forma primitiva. A serpente e o escorpião representam os resíduos tóxicos da obra, a putrefação que se despeja naturalmente na decomposição dos materiais. A ordem para que se virem e deslizem para dentro da terra é a expulsão das impurezas do material do trabalho. O encantamento 228 continua. Uma face cai sobre uma face viu uma face. A faca mosqueada, negra e verde, avançou contra ele. Ela ingeriu aquilo que lambeu. O encontro das duas faces são justamente as duas faces da serpente, Mercúrio e enxofre, que após o processo de separação inicial, reconhecem uma outra como princípios distintos. Na faca mosqueada, negro é a cor da morte e da putrefação, mas também paradoxalmente da ressurreição. O verde, por sua vez, é a cor da vegetação e da vitalidade. Juntas, essas cores indicam que a faca opera em ambos os regimes. Ela destrói o velho para poder nascer o novo. Ela também pode ser compreendida como a própria terra, sendo tanto túmulo quanto útero. Por fim, o verso ingeriu aquilo que lambeu descreve o processo de digestão alquímica, a incorporação gradual que precede o nascimento verdadeiro. A terra provou os resíduos corrosivos e agora os engole, decompondo e recompondo em uma nova forma. O encantamento 229 é o último dessa sequência que eu gostaria de destacar. Esta é a garra de Atum sobre a espinha dorsal da serpente Nerebucal, que deteve o conflito em Kemenu. Caia, deslize para longe. Atum é o deus criador que nasceu das águas de Nun, dando início à criação do universo. Sua garra realiza um ato demiúrgico sobre a espinha das duas serpentes, cessando assim o conflito de ambas na cidade de Kemenu, ou Hermópolis em grego. A espinha pode ser considerado o axis mundi, o eixo que corta todos os planos do cosmo. Com sua garra cravada na espinha, Atum une a dualidade de ambas as serpentes, reduzindo apenas a uma única entidade. Duplo transforma-se no único, não em abolição da dualidade, mas sim pelo fato de ter estabelecido uma hierarquia entre eles, mantida sob o domínio de o Deus Criador. O termo egípcio para espinha, Pesed, pode também significar nó, e um nó, por definição, é aquilo que amarra e fixa. Esta imagem nos remete à iconografia alquímica medieval, da serpente crucificada, no livro das figuras hieroglíficas de Nicolas Flamel. Há também uma outra camada presente nesse simbolismo, conforme nos explica AlJesus Davines. Na teologia egípcia, Nun é por vezes equiparada à serpente primordial, chamada de a mais antiga, ou a provedora de atributos, que mantinha toda a criação subsequente dentro de suas dobras. Esta serpente não é originalmente distinta de Atum, o guardião de uma plenitude oculta das formas. A imagem de Nerebkal trata-se de uma divindade em forma de serpente, em um corpo humano, com um nome que traduz como aquela que fornece o Kal. Kal aqui, sendo o plural de Ka, a energia vital, o espírito que dá individualidade a tudo o que existe. Essa divindade é por vezes retratada no mundo das imagens egípcias como uma serpente de duas cabeças, ou ainda, em alguns casos, uma serpente que possui uma cabeça em ambas as extremidades do corpo. O que esse encantamento representa é o fenômeno conhecido como coincidente opositorum, a garra cravada na espinha,
que faz com que a existência do múltiplo seja possível. As duas serpentes, cuja imagem até então parecia representar apenas o contraste entre duas metades da dualidade que se fragmentaram, é agora percebida como uma unidade diferenciada. A força que permite essa fusão de elementos opostos reside num terceiro elemento intermediador, o sal, ou cinábrio, a síntese viva dos princípios de enxofre e mercúrio. O sal filosófico é o intermediário de toda a polaridade, a força que evita que a dualidade caia no abismo do nada, ou se esvaeça em antagonismo absoluto. O sal também é usado para operações alquímicas, para fixar os espíritos voláteis do corpo metálico, ou para absorver as impurezas, assim como o natrão, que era utilizado para a dissecação e preservação da múmia. É também interessante notar que na química, o mercúrio precisa perder 2 elétrons, enquanto o enxofre precisa ganhar 2 elétrons. Por isso, quando eles se encontram, se completam perfeitamente. O texto da Câmara Funerário prossegue até a conclusão do opus, até que o faraó declara o seu domínio absoluto sobre o processo. Recomendo a você a leitura do texto, para que você possa identificar todas as etapas desse processo. Mas o que eu desejo destacar, para além dessa conclusão, é a natureza dos agentes que tornaram ela possível. A tríade do mercúrio, enxofre e sal, como forças hipercósmicas, potências que existem antes da criação, que a precedem e a tornam possível, mas não se confundem com a criação em si. Esse modelo da tríade primordial, que serve como base para a realidade, é um dos traços característicos da formação do panteão egípcio. De Elefantina a Mênfis, de Tebas a Heliópolis, os deuses se agrupavam em ternários: Osíris, Ísis, Horus, Amon, Mut, Khonsu, Ptah, Sekhmet, Nefertum. A composição da tríade geralmente era composta por um deus pai, uma deusa mãe e um deus filho, com obviamente variações de cada teologia local. O número 3, associado ao movimento e ao dinamismo, é o que permite a diferenciação plural da unidade. A unidade original diversifica-se em múltiplas figuras com papéis distintos, sem jamais romper o vínculo que as mantém, como expressões de um mesmo princípio. Esse foco na processão ternária seria posteriormente fundamental para o platonismo tardio, proporcionando um esquema teológico para o desenvolvimento das tríades noéticas, sendo o ser, o intelecto e a vida, desdobrando-se a partir do uno inefável. A tríade mercúrio, enxofre e sal contém em si um processo generativo que a desdobra naturalmente no quaternário dos elementos. Esta passagem do 3 ao 4 opera-se mediante de uma série de tríades intermediárias, nas quais cada princípio se associa a 2 elementos adjacentes, formando um espectro contínuo de qualidades. O fogo e o ar formam uma tríade com o enxofre, caracterizado pelo calor. O ar e a água formam uma tríade com o mercúrio, caracterizado pela umidade. A água e a terra formam uma tríade com o sal, caracterizado pela frieza. O sal surge no término dessa série, ligando água e terra. Mas ele não para por aí. O sal encerra o ciclo e, ao mesmo tempo, abre-o novamente. O sal faz a junção entre a terra e o fogo, caracterizado pela secura, religando o fim da série ao seu começo. É precisamente o que Aaron Tick, comentando o que ele chama de fenomenologia hermética de Scholer de Lubitsch, descreve nos seguintes termos. Assim, inerente ao sal é uma participação igual no fogo, enxofre e calor, e na água, mercúrio e umidade, de tal modo que pode ser análogo a uma reação química de neutralização, na qual os valores positivo e negativo se igualam eletricamente. Assim, ver a existência, a realidade tal como conhecemos, como uma reação de neutralidade entre uma função sulfúrica ativa, divindade, logos, eidos, e uma substância mercurial passiva, a prima matéria. Perceber o enxofre coagulante e o mercúrio nutridor através do cinábrio de todas as coisas, isto é encontrar a pedra filosofal. De maneira interessante, é precisamente esse processo metafísico que Olimpiodoro, que pode ter sido o mesmo filósofo da escola de Alexandria, oferece uma descrição do Ouroboros, em seu comentário de um tratado perdido de Zósimo. Possui 4 patas que simbolizam a tetrassomia, os 4 corpos elementais, fogo, ar, água e terra, ou os 4 metais básicos, chumbo, cobre, estanho e ferro, gerados a partir da interação da tríade primordial, representado pelas 3 orelhas, que representam os 3 vapores, ou espíritos voláteis, que também é a tria prima, mercúrio, enxofre e sal. Mas também vale adicionar que a serpente é dotada de 2 naturezas, masculina e feminina, sol e lua, e ao mesmo tempo é uma única entidade. Esta imagem é a expressão visual mais plena da estrutura lógica que rege a manifestação. Da unidade à dualidade,
Da dualidade à trindade, da trindade à quaternidade. A sequência 1, 2, 3, 4 é a própria essência da tetractis dos pitagóricos, a década sagrada que os discípulos de Pitágoras reverenciam como a fonte da natureza perene. 1 é o princípio dos números. 2 representa a primeira linha, a linha reta que é definida por 2 pontos. 3 representa a primeira superfície, o triângulo definido por seus 3 vértices. 4 representa o primeiro sólido, o tetraedro definido por seus 4 vértices. Portanto, a década é a manifestação de tudo o que existe. Assim como o trabalho alquímico descreve a manifestação da existência, participar dessa operação é realizar o percurso inverso, uma ascensão através das mesmas camadas que compõem o real. Essa ideia encontra-se nos textos herméticos como Asclépio e Poimandres, na imagem libertada do corpo, que sobe através das 7 esferas planetárias, se livrando das virtudes e vícios recebidos por elas durante a descida à matéria. O livro egípcio dos mortos também descreve 7 portões, ou portais, pelos quais o falecido deve passar para chegar ao salão de Osíris. As 7 esferas correspondem exatamente com as 2 últimas fileiras da Tetractis, a linha do 3 e a linha do 4. Os 3 vapores, ou espíritos voláteis, são a penúltima linha, os princípios que conferem o pneuma aos metais. Os 4 metais básicos formam a linha inferior. A tetrassomia, que recebe a tintura espiritual e é progressivamente aperfeiçoada. Ao aplicar os 3 vapores sobre os 4 metais, é, portanto, no microcosmo da fornalha, um ato demiúrgico de produzir a obra primordial da criação do cosmos. Os 7 metais compõem esse cosmo onde os metais primordiais, os 4 inferiores, aspiram à perfeição dos 2 metais nobres, o ouro e a prata. Por esta razão, a tábua de esmeralda declara: o que está embaixo é como o que está em cima, e o que está em cima é como o que está embaixo, para realizar os milagres de uma única coisa. As correspondências, portanto, são ouro, como o sol, prata, como a lua, Mercúrio, que também é um metal, representa o próprio planeta Mercúrio, cobre, Vênus, ferro, Marte, estanho, Júpiter e chumbo, Saturno. Finalmente, liberado dos efeitos da estrutura cósmica planetária, a alma adentra na Ogdoad, a 8ª esfera, ou a esfera das estrelas fixas. Esse número, 8, tem uma conexão com os fundamentos teológicos do Egito Antigo. A Ogdoad refere-se aos 4 pares de divindades primordiais, totalizando 8 divindades, veneradas em Kemenu, cidade cujo nome significa literalmente Cidade dos 8, ou seja, exatamente a cidade referenciada no encantamento 229 dos textos das pirâmides, que afirma a fixação da serpente Neheb-Kau pelas garras de Atum. Há razões plenamente justificáveis para o ceticismo acadêmico quanto à possibilidade da real conexão entre a Ogdoad egípcia e o seu uso pela tradição hermética e gnóstica. No entanto, eu afirmo que essa conexão de fato existe. Uma das primeiras pistas pode ser encontrada no Tratado de Nag Hammadi, chamado O Discurso sobre o 8º e o 9º, onde Hermes Trismegisto descreve os 8 guardiões da seguinte maneira: os machos à direita têm face de sapo, e as fêmeas à esquerda têm face de gato. Isso corresponde completamente à descrição dos egípcios da sua Ogdoad, com uma notável diferença que nas imagens convencionais, as divindades femininas estão sempre representadas com a cabeça de serpentes e não de gatos. A inovação hermética é de fato interessante, mas a segunda indicação de que a estrutura teológica persiste vem de um contexto totalmente diferente. No Tratado de Irineu de Leão, contra as heresias, ao explicar a doutrina gnóstica dos Ofitas, nome que deriva do grego Ophis, ou serpente, ele escreve: e debaixo do espírito do alto, os elementos separados como água, as trevas, o abismo e o caos, sobre os quais pairava o espírito. Essa sequência enumerada por Irineu, água, trevas, abismo, caos, reproduz com precisão as correspondências de Hermópolis. Água é Nun e Naunet, as águas primordiais. As trevas são Kek, Kauket, a escuridão. O abismo é Amun e Amunet, a esfera invisível. E o caos, ou ausência de forma, é Ré e Rehet, o infinito. Irineu anteriormente adiciona um aspecto importante. Antes mesmo dos primeiros elementos, uma entidade anterior, a qual ele chama de Anoia, uma palavra grega que significa pensamento, intelecto, ou nous. Essa ordem faz sentido cosmogônico, já que o pensamento divino organiza a manifestação posterior. No entanto, há a possibilidade que Irineu, ou a fonte que ele esteja usando, esteja aqui reproduzindo um engano fonético.
A palavra que ele transcreve como Enoia parece, na verdade, ter uma afinidade com a palavra Eneade, que representa o conjunto de 9 divindades originais de Heliópolis, que se originam de Atum e compõem a totalidade do cosmo manifesto. Isso pode ser um equívoco de tradução ou até mesmo uma dessas ambiguidades do processo de transmissão. O fato é que o pensamento divino é ele mesmo, a nona esfera, o pleroma que circunda a Ogdoad. Assim, a Ogdoad e a Eneade representam sucessivamente a terceira e a segunda linha da tetractis pitagórica. Atum, o deus primordial de Heliópolis, a primeira diferenciação da manifestação, é o próprio poder de mediação que, a partir da unidade inefável, vivifica a Eneade inteligível e cria toda a manifestação. Atum, por isso, é a interseção entre o um e o múltiplo. O triângulo da década, constituído por 10, situa-se de maneira que as 9 forças organizam-se em volta do uno. A monada permanece em repouso, para além de toda a manifestação. Zósimo descreve o que discutimos aqui, explicando a ascensão até Eneade como olhar um espelho que está posicionado acima das 7 portas, em direção ao oeste. Para aquele que ali observa, veja o leste, onde brilha a luz intelectual, que está acima do véu. É por isso que aquele que é colocado próximo ao sul, acima de todas as portas que são chamadas de 7 céus, acima deste mundo visível, acima das 12 casas do Zodíaco e das Pleiades, que são o mundo dos 13. 13 aqui também pode ser 8, se considerarmos as 12 casas como Ogdoad. Acima deles, o olho invisível dos 13, o olho dos sentidos invisível, o olho do espírito, que está presente ali, em todos os lugares. Vê-se nessa mente perfeita, em cujo poder tudo se encontra. E agora, até a morte. Relatamos isto porque fomos conduzidos a esse ponto, enquanto falávamos do espelho do Electro, isto é, o espelho da mente. O Electro que ele menciona costumava ser comumente usado em amuletos e espelhos como proteção devido ao seu brilho intenso. Contemplar o Electro cria, portanto, correspondências que conectam o plano material e o Ak, o espírito radiante. Esse dispositivo cria uma simpatia cósmica que Zósimo designa pelo termo de sintêmata, as assinaturas do divino presentes nos materiais. É justamente nas sintématas que reside a chave da alquimia para Zósimo. A transformação em laboratório serve como uma forma de contemplação para as verdades simbólicas que elas exprimem. Por isso, o passo mais importante que ele oferece a Teosébia é afastar os daimons, acalmar o corpo e a mente sentando-se em silêncio, deixando de lado as paixões. Como ele mesmo explica, se você for impuro, não trabalhará bem, não compreenderá. O trabalho no laboratório serve como um teatro da contemplação, para observar a dissolução, a separação e a fixação dos metais. Assistir com os olhos, processo que deve ocorrer internamente. O processo de transformação dos metais é para Zósimo um ato de violência sagrada, como é visto em suas famosas visões, onde o próprio alquimista se vê aprisionado dentro do recipiente alquímico, justamente com os metais personificados que são torturados, mortos, desmembrados, fervidos e reduzidos a um estado de sofrimento indescritível. Zósimo também experiencia a violência que inflige aos metais. Ele é simultaneamente o carrasco e a vítima que é sacrificada. Em uma das visões, há um homem de cobre que está sentado em águas ferventes, e ao mesmo tempo que ele sofre, ele instrui aqueles que padecem nas mesmas águas a se acalmarem. E um homem que trabalha com navalhas aparece então a Zósimo e explica-lhe que aquilo que ele está a testemunhar é precisamente a entrada, a saída e a transformação. Esta imagem é um reflexo do primeiro estágio do processo alquímico, o metal base sendo submetido à purificação do nigredo. Representa diretamente a temas presentes na ritualística egípcia. O ritual da abertura da boca, realizado sobre as múmias e estátuas, consistia precisamente em infligir uma violência sobre o corpo inerte, como golpes de cinzel na boca, perfuração nos olhos, marcação e corte. Os sacerdotes artesãos executavam essas operações, expressavam horror genuíno, pediam desculpas à imagem, prometendo-lhe proteção de qualquer dano futuro, implorando pelo seu perdão. No entanto, a violência era absolutamente necessária em sua animação e renascimento. A estátua, a múmia, deveria ser morta no seu estado físico inerte, para que então possa viver no seu estado divino. A boca aberta à força permitia que o Ka respirasse e comesse. Os olhos perfurados permitiam que o Ba visse a luz do sol. De mesmo modo, a metalurgia do templo operava como uma encenação do mito de Osíris. O deus é desmembrado e morto por Sete. Os seus pedaços são dispersos pelo Egito.
Ísis reúne-os e recompõe o seu corpo. E finalmente, Osíris ressuscita como o senhor do submundo. O metal, ou o corpo, assim como Osíris, deve ser desmembrado, dissolvido e reduzido à escuridão total, para que possa renascer como ouro.